Sabia que mais de 90% das questões da OAB são fundadas no texto da lei? Por isso mesmo que incluir a lei seca nos seus estudos é imprescindível para que você tenha uma preparação satisfatória e chegue na prova com tranquilidade para ser aprovada. Hoje eu vou te dar 5 passos simples para que você aprenda de uma vez por todas a estudar pela lei seca. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Amanda Alves, eu sou advogada, fui aprovada na OAB de primeira ainda no 9º semestre, fui aprovada em concursos, um deles o TJSP ainda durante a faculdade e hoje eu sou mentora de milhares de OABs por todo o Brasil. No vídeo de hoje você vai aprender como estudar pela lei seca, vão ser 5 passos e o quinto é de longe o mais importante, então fica comigo nesse vídeo até o final. Mas antes, um disclaimer importante. O que é a tal da lei seca que a gente ouve tanto por aí? Lei seca nada mais é do que o texto puro da lei. Quando você pega o seu vade-mecum ou quando você entra no site do Planalto e vê os artigos redigidos ali, aquilo lá é a lei seca. Veja, aquilo lá não foi feito para que você conseguisse aprender com facilidade, não foi feito para ser coloridinho, bonitinho, mapa mentalizado, nada disso. Aquilo lá foi feito para resolver um problema, ou seja, reger a aplicação da norma em determinada situação. De modo que o texto da lei, ele não tem o condão de te explicar discriminadamente ou em detalhes ou dar exemplos daquela norma. Por isso que é importante que você tenha as suas próprias maneiras de tornar aquilo mais palatável, mais fácil de ser compreendido, porque é só compreendendo o que está na lei que você vai conseguir pegar aquela informação e passar para a sua memória de longo prazo. Fazendo isso, quando você estiver fazendo questões, vai ser muito mais fácil recuperar ativamente essa informação e acertar a questão e passar na prova. E o primeiro ponto é o mais óbvio de todos, mas precisamos falar sobre ele. O primeiro ponto é justamente colocar a lei nos estudos. Veja, eu sei que parece óbvio demais, mas o óbvio também precisa ser dito. A maioria das pessoas que se preparam para a OAB simplesmente ignoram a necessidade de colocar o texto da lei nos próprios estudos. Muita gente tenta estudar só por questão, e isso é absurdo, não faz sentido nenhum. Muitas outras pessoas tentam estudar só por aula de cursinho, então acha que dar o play na aula de cursinho e ficar o dia inteiro fazendo isso vai ajudar de alguma forma. Mas na verdade você só vai estar perdendo seu tempo e absorvendo, na melhor das hipóteses, 50% de tudo aquilo que está sendo estudado. A lei, como eu disse, é responsável por mais de 90% das questões da OAB, de modo que ela precisa fazer parte dos seus estudos. Por exemplo, Game of Thrones. Eu sou aficionada pela série escrita pelo George Martin. Eu li os livros 2 vezes cada um. 2 deles eu li inclusive 3 vezes. De modo que o meu conhecimento sobre aquela história mágica, ele é muito mais aprofundado do que quem só viu a série. A série nada mais é do que um recorte, é uma visão de 2 diretores sobre o que está escrito no livro. Da mesma forma, se a gente pega uma aula qualquer, uma aula de civil, uma aula de constitucional, aquilo nada mais é do que um recorte do que aquele professor que está ministrando a aula teve sobre o que está escrito na lei. A lei é a fonte pura do que é cobrado na prova. O teu examinador, quando vai redigir as questões da OAB, ele não se funda numa aula, ele não se funda em conceitos doutrinários ou em conceitos jurisprudenciais e em casos que foram submetidos à análise do judiciário. Não, ele se funda no que está escrito na lei, no que está escrito no seu vade-mecum. É por isso que se você quiser estudar de forma ampla, você vai precisar colocar a lei seca nos teus estudos. O segundo ponto para você estudar a lei seca é organizar o que vai ser estudado a cada dia. Veja, na prova da OAB, a partir do 38º exame, nós temos 20 disciplinas. E você, pelo amor de Deus, não vai me pensar em estudar as 20. Eu fiz vídeo sobre isso, vou deixar um card aqui em cima, depois que acabar você vai lá e assiste. Cada uma dessas disciplinas podem ser divididas em temas. Vamos pegar a civil, por exemplo. Você tem lá pessoas, fatos jurídicos, obrigações, contratos, responsabilidade civil, direito das coisas, do casamento, direito patrimonial, sucessões. E cada um desses temas tem um conjunto de artigos que vão abarcar aquela matéria, de modo que você precisa ter um compilado daqueles artigos que devem ser estudados a cada dia. Por que isso? Quando você já sabe quais artigos estudar a cada dia, você não precisa perder tempo em pensar, quais será que são os artigos que dizem respeito ao tema fato jurídico? Quais será que são os artigos que dizem respeito a crimes contra a vida? Você já vai parar e estudar os artigos anteriormente, previamente compilados.
E isso te economiza um tempo absurdo. Em alguns temas, você vai ter um hall de artigos que é fácil de estudar. Então, por exemplo, você vai pegar o direito das sucessões, é só você abrir o seu índice remissivo do Código Civil e tá lá descrito de qual artigo a qual artigo abarca o sistema de direito das sucessões. Em alguns outros casos, é mais difícil. Quando a gente fala, por exemplo, de direito tributário, que algumas regras no Código Tributário Nacional, algumas regras perdidas na Constituição, alguns conceitos doutrinários que precisam ser entendidos, aí nesses casos você vai precisar fazer esse compilado para quando for estudar aquela matéria específica, você já saber quais são todos os artigos em todos os códigos que abarcam o mesmo tema. O terceiro ponto é você estudar ativamente o texto legal. Esse terceiro ponto se divide em duas fases. Primeiro você vai fazer uma leitura de reconhecimento e depois você vai fazer uma leitura de compreensão. Se a gente pega a pirâmide do aprendizado do William Glasser, inclusive já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre a prática do estudo ativo, você vai ver que a mera leitura é o estudo mais passivo que existe. Na melhor das hipóteses, você absorve apenas 10% daquilo que está sendo estudado. Não faz sentido você ficar o dia inteiro lendo lei e absorver apenas, na melhor das hipóteses, 10% daquilo que leu, não é verdade? Então a gente precisa de uma técnica mais efetiva para que essa leitura, esse tempo que você está despendendo em estudar a lei seca, seja realmente aproveitado. Você vai perceber que a lei é abstrata e genérica, ou seja, você precisa plugar elementos da vida real para que fique reconhecível e compreensível aquilo que está sendo estudado. Então, como eu disse, o primeiro passo é a leitura de reconhecimento. Nessa leitura, o seu objetivo é só entender o que está sendo dito. Você precisa entender, gramaticalmente mesmo, aquilo que está escrito na lei. Pegar a ideia geral do artigo. Se, por exemplo, você estiver lendo e se deparar com uma palavra que você não conhece, é muito difícil de você conseguir compreender a extensão do artigo se uma palavra te é desconhecida. Então, você pode pegar essa palavra, jogar no Google e entender, reescrever a palavra ou colocar na sua cabeça, mudar a palavra na sua própria cabeça para que não haja dúvidas do que está efetivamente escrito. Pega o artigo 21 do Código Penal, por exemplo. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Vamos supor que você leia esse artigo e você não saiba o que significa a palavra inexcusável. Você vai perder um segundinho, digitar a palavra inexcusável no Google e aí você vai chegar ao significado que o Google vai te dar. Para o que não há desculpa, imperdoável, indesculpável. E sabendo do significado, fica mais fácil de você compreender o artigo. Então, essa foi a primeira leitura, a leitura de reconhecimento. A segunda leitura é a leitura de compreensão. Veja, a gente tem uma capacidade limitada de absorver informações na nossa memória de curto prazo. É importante que você passe aquilo que você compreendeu de fato para a sua memória de longo prazo. Mas a gente não vai entrar aqui na técnica de revisão, porque isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero que você entenda aqui é que não basta que você tente decorar o que está escrito na lei. Isso não vai te adiantar, vai ser inútil. Você precisa, de fato, entender, compreender. Qual é a melhor forma de você compreender aquilo que está escrito? Por meio de analogias e exemplos. Essas são as bases, inclusive, usadas pelo Richard Feynman, um dos maiores professores, o cara que foi conhecido como o maior explicador de todos os tempos. Então, quando você estiver diante de um artigo, tente conectar o que está escrito no artigo com algum elemento real. Tente se dar algum exemplo. Tente fazer alguma analogia. Vou te dar um exemplo prático aqui de como você vai fazer. Se a gente pega o artigo 93, que diz: são pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, se destinem de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Veja, eu te dei o conceito de pertença, mas você não conseguiu visualizar isso na prática. Agora, se eu te disser, imagina uma casa que é cheia de obras de arte. No meio da sala tem lá um Da Vinci original. Aquele quadro pode muitas vezes valer talvez até o preço da própria casa. Então nós temos um bem que se destina ao aformoseamento, mas se aquela casa for vendida, aquele bem não vai fazer parte daquele contrato, porque não é parte integrante. Aí fica mais fácil, porque eu acabei de te
pintar a cena na cabeça. Então eu trouxe um exemplo para que você entenda e compreenda a extensão do artigo. Nesses casos, as aulas podem te ajudar, principalmente se forem aulas que são focadas na compreensão e explicação da própria lei seca. Elas não substituem o estudo da lei, mas elas podem te ajudar a entender e a trazer exemplos práticos. Vamos pegar um outro exemplo aqui, o artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Você pode até tentar decorar o conceito de condição, mas fica muito mais fácil se eu te disser assim: condição é um evento futuro incerto, por exemplo, você passar ou não na OAB. Então imagine que o seu pai te prometa que vai doar um apartamento se você passar na OAB. Passar na OAB é a condição para que aquela doação se perfectibilize. Agora você conseguiu colocar na sua cabeça toda a situação concreta e conseguiu entender de fato o que condição significa, percebe? Antes da gente ir para o ponto 4, não esquece de dar um joinha aqui se você está gostando do vídeo. Isso ajuda muito eu entender que esse é um tipo de vídeo que você curte e continuar produzindo vídeos nesse sentido. E se inscreve no canal se você quer se preparar para fazer a última prova da OAB da sua vida. O quarto ponto é você utilizar os famosos grifos para te ajudar. Mas já deixa avisado, você não vai pegar um marca-texto e sair grifando tudo. Porque quando tudo é importante, nada é importante. Você vai trazer todas as informações para o mesmo pé de igualdade, percebe? Os grifos, eles precisam ser usados de forma consciente e principalmente estratégica. Eu vou abrir com vocês agora a forma que eu ensino meus próprios alunos grifarem o VLAD ou o material de lei. Então vamos lá, a gente tem algumas cores específicas que dizem respeito a determinadas informações. Por que eu ligo cores a informações específicas? Porque quando eu faço isso, primeiro, eu crio um mapa mental. Depois, eu tenho certeza que eu não estou simplesmente lendo de qualquer jeito como eu leria um rótulo de shampoo. Blá, 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 blá. Eu tenho certeza que eu estou parando e entendendo o que cada informação me diz. Porque se eu vou ter que colocar determinadas cores para determinadas informações, é como aquelas brincadeirinhas de criança, sabe? Que você tem que ligar o começo com o fim. Você tem que ligar determinada informação com aquela que diz respeito a ela. Então, cachorro, e aqui tem a raça de cachorro. Gato, e aqui tem a raça de gato. Carro, e aqui tem a marca de carro. E aí você tem que relacionar um com o outro. Aqui é a mesma coisa. Você vai pegar cores que dizem respeito a informações específicas. Como? O amarelo você vai usar para grifos gerais. O verde você vai usar para prazos, quórums e números, porque a FGV adora fazer pegadinha com prazos, quórums e números. Eu sei porque eu já li pessoalmente milhares de questões de provas antigas de todas as matérias e vejo como a FGV gosta de fazer essas pegadinhas. Então, prazos, quórums e números em verde, ela muda um prazo e a alternativa se torna errada automaticamente. Em rosa, você vai sinalizar as exceções. Em laranja, as vedações. Mano, eu acho que eu vou me confundir com essas 4 informações. Então, usa 3. Usa só grifos gerais, prazos, quórums e números e exceções. Não precisa das vedações. Manda 3 ainda é muito pra mim. Então, usa 2. Usa grifos gerais e pelo menos prazos, quórums e números, que é um tema que a FGV gosta de fazer pegadinha. Fazendo isso, fazendo grifos diferentes para partes diferentes, você primeiro tem certeza que você está prestando atenção. Depois, na hora que você for revisar, vai ser muito mais fácil você bater o olho no teu VLAD e você ver: ah, peraí, aqui tem um grifo de prazo, um quórum e número, deixa eu dar uma relembradinha aqui, vai que cobra. Então, por exemplo, aqui no artigo 178, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do negócio jurídico contado. Você grifaria essa parte que traz o prazo de 4 anos em verde e os grifos gerais no corpo do texto em amarelo. No artigo 233, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Você percebe como esse salvo se o contrário resultar é uma exceção? E sendo exceção, nós grifamos de rosa. O artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaure-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Aqui nós temos uma dupla exceção.
tem a exceção e tem a exceção da exceção. Então a gente pode grifar em rosa também. O parágrafo único do 897 é vedado o aval parcial. Ou o artigo 1015b é expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou arranjo estético do edifício. Veja que nesses casos nós temos vedações trazidas pela lei e como sendo vedações você poderia ter uma cor específica para sinalizá-las no teu código para te ajudar na hora dos estudos. O quinto ponto e mais importante de todos é você testar isso na prática. Veja, a OAB ela não vai te cobrar a literalidade do artigo. Não é assim que ela cobra na maioria dos casos. Ela pega esse artigo e coloca em uma situação concreta. Ela traz um caso hipotético e inclui esse artigo em uma das alternativas. Vamos ver na prática como é que funciona? Olha nessa questão, por exemplo. O artigo 38 do Código Civil diz que pode-se requerer a sucessão definitiva provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias. E aí, na questão, ela diz que o Gugu Marcindo tem 77 anos e sofre do mal de Alzheimer. Diz que desapareceu e passaram 9 anos do seu desaparecimento. Nesse caso, ele queria que você aplicasse o artigo em questão. Olha o que diz a alternativa correta. Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos, que é exatamente o que está no artigo 38. Vamos ver essa outra questão. Olha esse artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. E se a gente pega a questão, nós temos o seguinte: a Júlia, ela fez um testamento no qual destinava metade da parte disponível de seus bens à constituição de uma fundação de amparo a mulheres vítimas de violência obstétrica. Aberta a sucessão, verificou-se que os bens destinados à constituição eram insuficientes para cumprir a finalidade. Então essa é a pergunta. Qual é a resposta? A resposta que traga a aplicação do artigo 63 que a gente viu. Nesse caso, a alternativa C. Os bens de Júlia serão incorporados a outra fundação que tenha propósito igual ou semelhante ao amparo de mulheres vítimas de violência obstétrica. Vamos para uma última questão de exemplo, agora de penal, para não falar que eu falo só de civil. Bora lá. A Laura, ela era nascida em 21 de fevereiro de 2020 e era inimiga declarada de Lívia. Em 19 de fevereiro de 2018, aconteceu um crime. A Laura, durante uma festa, desferiu facadas no peito da Lívia. Então veja, de 21 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2018, a gente consegue inferir dessas informações que a Laura tinha 17 anos quando ela cometeu esse crime. Quando a gente vai para a lei, nós temos o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então a data do crime foi a data em que a Laura desferiu as facadas. E o artigo 27 diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Nesse caso, como nós vimos, a Laura tinha 17 anos, ou seja, tinha menos de 18 anos. De modo que, na nossa resposta, nós teremos que procurar a informação que diz que a Laura era inimputável. E essa resposta está lá na alternativa A. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento da inimputabilidade da agente. Então veja que é de extrema importância que você estude a lei seca, mas estude de forma estratégica, estude de forma efetiva, para quando você for fazer questões, que é o nosso real objetivo aqui, que é o que você vai ter que fazer na prova, você consiga retomar essas informações, acertar as questões e ser aprovada. Não esquece de deixar a curtida, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!